Bom dia, hoje começa mais um Papo de Estética e hoje eu tô com convidadas especiais e que vieram direto do Acre para Ribeirão Preto. Então, essa ponte Acre-Ribeirão hoje está aqui presente. Eu sou a doutora Graciele Silva, sou enfermeira esteta, responsável pela pós-graduação do Instituto Graciele Silva Polo Facop Ribeirão Preto. E hoje eu estou com a doutora Carolina Alves, que é a nossa professora também da Olá, bom dia, pós-graduação, e pessoal. estamos com as alunas, a doutora Tailine, que vem direto do Acre, e a doutora Cibele Bom também, que vem dia. direto do Acre. E aí, essa conexão que nós vamos trazer hoje para vocês, o porquê que elas estão aqui e que como 7 dias e até 10 dias de aula prática pode impactar na carreira de um profissional da área da saúde e estética. Bom, meninas, primeira parte, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem que é a doutora Tailine? De onde ela vem? O que ela faz lá na região dela? E o porquê que ela está aqui hoje? Então, bom dia mais uma vez, bom dia as meninas, doutoras, né? Então, a Tailine, enfermeira, né? Sou do Acre, como você já apresentou, nós somos uma cidade do Acre, nascidas e criadas lá, né? Formadas também na região. E fora do jaleco, eu sou mulher, né? Filha, esposa já, né, e amiga, mas também um ser humano que tenta a cada dia ser melhor, né, aprender mais, sempre disposta a a errar, mas a aprender com meus próprios erros, com certeza. Tenho um lado emocional bastante aguçado, falo assim, né, que as palavras, as atitudes, tudo mexe muito comigo, né, eu absorvo muito. E isso é bom, por um lado, e eu acredito que foi realmente o que me fez ir para a área da enfermagem, que é essa questão da ajuda, de ajudar quem realmente precisa, né, com cuidado Cuidado. humanizado. E também é ruim porque a gente acaba sentindo um pouco mais, né. Eu sempre fui muito emotiva desde de novinha, então eu sempre tento trabalhar um pouco isso. E E o que te é um fez a pouco ir para a estética? então, né, eu trabalhava na minha cidade, trabalhava com, atendimento na unidade básica de saúde, então por 2 anos e meio eu atendia as comunidades ribeirinhas, fazendo o atendimento de itinerante com toda a equipe, e também trabalhei dentro da cidade na unidade básica. E aí eu mudei de cidade, né, foi quando veio realmente aquele choque de realidade sobre o mercado nessa cidade, né. A gente ainda está muito limitado a questões de concursos públicos, né, não tem muito a questão do investimento ainda no setor privado, então a cidade está crescendo, né, estão investindo, mas, essa questão de emprego realmente para a enfermagem é um pouco É pequeno. limitado, né. E aí em conversa, né, com meu marido, a gente, tipo assim, ele deu a ideia de dizer assim: "Por que você não faz algo que te dê liberdade financeira, te dê liberdade, de rotina, De realmente, tempo. de tempo, né, que você não precise se limitar somente a questões governamentais, até porque quando você trabalha com esses órgãos, chega um certo ponto que aquilo ali não te meio que não te desafia mais. Uhum. Você entra Entra na num rotina, né? isso, você No entra naquele comodismo. automático, e aí, realmente, como você falou, a gente entra numa zona de conforto. Sim. E eu acredito que isso não é legal. Principalmente para essa área, porque a área da saúde ela é vasta, Ampla, ela é né? Ela é muito muito ampla, ampla. e aí você entrar nessa zona de conforto, no comodismo, te torna um profissional Frustrado, talvez, né? exatamente frustrado, até mesmo com a própria profissão, "por que que eu escolhi?", né. Então você chega a Uhum. esse ponto de se questionar. E foi onde surgiu, a ideia da estética, né. E
pesquisamos bastante, inclusive, eu até comentei com a Cibele, que quem encontrou a pós foi ele. É verdade, eu lembro. Você lembra? Eu vou até falar um pouquinho que, antes de encontrar a sua pós, eu encontrei uma outra pós. Pesquisando nas redes sociais e tal, e cheguei a entrar em contato, né, com uma representante dessa pós. Ela tinha bastante seguidores e tal. E aí, o que me deixou triste? Que quando a gente teve essa conversa, ela me disse que não precisava realizar a prática. Aí a prática é fundamental, né? E aí o nosso conselho exige as 100 horas de prática, né? E eu, como assim? Ele disse, não, você acompanha as aulas, você vê o professor lá realizando o procedimento, assiste a videoaula e tá tudo certo. E aí, não é para mim. De fato, não é isso que eu desejo, né? E aí foi quando a gente encontrou você. A primeira coisa que me fez, assim, despertar foi que você fez questão de ter uma conversa, mesmo que online, mas uma conversa ao vivo, né? Assim, a gente marcou uma reunião, a Gra me explicou como que funcionava pós, né? A questão da logística, porque é bem longe, né? Então, ela teve o cuidado realmente de traçar estratégias para que nós pudéssemos realizar toda a teoria para hoje poder vir concluir as nossas horas práticas. Isso é muito bom. É legal ouvir, né, assim, histórias e de onde vem, o que faz, o porquê, como chegou, porque às vezes a gente tá ali tão na rotina, né, igual às vezes os próprios pacientes modelos chegam e falam assim, a hora que a gente fala, elas são, como assim, veio de tão longe, né, isso é tão gratificante, sim, né, da gente conseguir trazer vocês para cá para poder estar perto da gente, né, na verdade. Teve paciente, inclusive, disse assim, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Né? De tão longe, né? E realmente é justamente isso. Essa preocupação que vocês têm, né? De dar esse suporte pra gente, de realmente se preocupar com o que vocês estão oferecendo, isso faz total diferença. Que a gente percebe que não é só o lado financeiro. Eu vou cumprir os conteúdos que eu tenho que ministrar, e aí, se o aluno aprendeu ou não cabe a nós, né? Mas não, vocês têm todo esse cuidado, se o aluno realmente está sendo assistido, né? Se ele tem dúvidas, como vocês podem ajudar, né? E isso faz total diferença. A conduzir, né? Porque, na verdade, o que eu prezo hoje, na verdade? O aluno ele tem que sair, pelo menos, entendendo o que é estética. Não só passar pela pós. Ele tem que entender como funciona. E daí, ele pega o direcionamento dele e se capacita na melhor área dentro da estética, né? Que é o melhor. E a doutora Cibele, conte-nos para nós, quem é a doutora Cibele? E de onde que ela vem? O que motivou ela a vir para a estética? Como que ela nos encontrou também? Bom dia. Então, eu sou enfermeira também, né? Formada, mas eu nunca cheguei a atuar na área, né? Quando eu escolhi fazer a enfermagem, foi mais assim, aquilo ali que tinha, né? Porque eu tinha um curso dos meus sonhos e eu não consegui, porque lá não era ofertado na nossa cidade, né? Então, assim, eu fui na enfermagem. E daí, durante todo o curso, eu tentei me encontrar. E, assim, a estética até então nunca tinha sido uma opção para mim. Nunca tinha passado na minha cabeça. E eu tentei me encontrar durante todo o curso, só que foi aí que pegou. Eu não me encontrei, do início ao fim. Literalmente, eu acabei a graduação pensando assim, o que é que eu vou fazer? Porque eu não me encontrei, sabe? E eu fiquei um tempo, né, um período, pensando assim, e nesse tempo eu pedi muito a Deus, Senhor, me ajuda, me dá uma resposta, sabe? Porque eu falava pra ele, né, Senhor, eu não quero ir, assim, trabalhar num local que me adoeça. A gente sabe que a área assistencial, sim, assim, a gente precisa ter um psicológico, uma saúde mental muito boa, né? E eu pedia pra ele, Senhor, assim, e seja claro, porque se eu não for claro, eu não vou entender. E foi aí que
eu, assim, foi assim, do nada, um estalo na minha cabeça. Por que não estética? Por que não, né? Eu sempre gostei, eu sempre fui muito vaidosa. A minha mãe, eu falo que ela é muito coruja, né? Então, assim, ela sempre foi aquela ali, dos filhos dela saírem tudo, assim, bem arrumadinhos. Então, eu tive isso. Então, eu fui sempre muito vaidosa. É tanto que o mundo até da maquiagem, ela me atrai também, ela me fascina, assim. Tudo que é questão, assim, de embelezamento, eu gosto muito. E aí, quando eu, assim, pensei, por que não estética? A primeira coisa que eu fiz foi procurar no TikTok. E aí... Hoje a geração nova pesquisa no TikTok, né? Eu tenho uma aluna da turma 4 que me achou no TikTok. Pois é. E eu lhe achei por conta dela, que foi a Lari Carvalho, né? Aí eu vi um vídeo da Lari, ela falando, né, explicou tudo, como que era preciso, né, da pós, que precisava fazer todas as partes teóricas e eram necessárias 100 horas de aula prática, né? E ela falou que tinha feito com a doutora Graciele. Ela indicou a doutora Graciele, ela elogiou, né? E foi aí que eu comecei a seguir a doutora Graciele, acompanhar, e aí eu entrei em contato, né? Eu conversei, partilhei a minha ideia com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu namorado, e eles super me apoiaram mesmo. E aí eu entrei em contato com a doutora Graciele, a gente marcou uma reunião, e foi justamente o que a Tailine falou, né? A doutora Graciele, eu falei pra ela que era do Acre, ela disse que já tinha uma aluna do Acre, né? E, assim, até então nós, né, nem conversávamos, nem nos conhecíamos, só por nomes mesmo, né? Porque como é cidade pequena, a gente conhecia, assim. E aí, a doutora Graciele falou, olha, eu posso lhe ajudar da seguinte forma, a gente pode fazer toda a parte teórica, né? E a gente marca, determina ali uma data para vocês virem fazer a prática. E aí, assim, como eu não, diferente da Tailine, né? Eu não pesquisei outra pós porque eu queria fazer parte da pós. Era uma preocupação minha. Essa era a minha preocupação, a instituição que eu ia. Porque eu tive um probleminha com a minha graduação, a instituição da minha graduação, né? Então, assim, era algo primordial. Qual instituição? Eu iria ter todo o suporte? Eu iria ter práticas realmente? Eu iria, assim, me sair confiante? Foi aí que encontrei a doutora Graciele, a doutora Caroline, e assim, eu tô muito feliz, concluindo, assim, uma felicidade, assim, gigantesca. E você, doutora Carolina, o que você tem a dizer aí esses dias com as meninas? Gente, eu me sinto lisonjeada, eu acho que nós, né, Gra, porque a gente tá ali de frente com vocês todos esses dias, a gente fica emocionada de ver, né, e de ouvir os relatos e de perceber que vocês vieram de tão longe por confiarem no trabalho da Gra, né? Principalmente porque a gente vê aí a rotina que ela faz, né? Tudo que ela faz, realmente, ela faz pensando no que vai ser melhor para vocês. Eu falo porque eu estou mais próxima a ela, então eu vejo o quanto ela luta e se esforça todos os dias para dar sempre um passo, né? Melhor no dia a dia. E a gente sabe que não é fácil, né? Porque a rotina, pra acontecer, né? Pra acontecer, existem muitas coisas por trás. E são muitas, né? Muitas. Eu acho que nem se nós quiséssemos quantificar aqui, qualificar, a gente iria ficar aqui anos, né? Falando. Mas a gente se sente muito feliz e a gente agradece, né? A gente só tem a agradecer vocês por confiarem no nosso trabalho. Nós podemos estar com as meninas agora durante esses 10 dias de prática e a gente sabe que a gente sente que vocês estão realmente no caminho certo, né? A gente vê o brilho, né? O brilho nos olhos, a vontade, né? E eu falo que a enfermagem estética, você tem que ter o brilho no olho. Tem. Porque se você não tiver o brilho no olho, se a gente vier só por causa do dinheiro, né, de querer ganhar o dinheiro, não vai ser um grande profissional. Aquele profissional que tem brilho no olho, que você vê que tem vontade, que estuda, que quer e quer mais e vai dar o seu máximo, é aquele profissional que tem destaque lá na frente.
Claro, junto com a enfermagem estética vem a qualidade de vida, o tempo, né? Eu falo de qualidade, o valor que a gente ganha é muito melhor do que estar em uma instituição trabalhando como enfermeiro, né? A gente sai ali da rotina dos plantões e vem, né, para a parte do cuidado, do embelezamento, da autoestima, né? Quantas mulheres e homens que passaram esses dias, né, que vocês viram, ai, era isso que eu queria, né? Ai, ficou lindo, ficou maravilhoso. Então, isso é muito gostoso para nos nossos ouvidos, na verdade. Então, eu acredito que a enfermagem, ela tem um caminho muito longo ainda para percorrer, na verdade, na estética, mas é um dos profissionais que tem muita abrangência, principalmente pela empatia, pela graduação que vem, né, por tudo isso. E para nós é realmente uma honra ter vocês aqui. Nossa, e por isso que a gente até marcou da gente bater um papo, porque eu acho que é legal para outras pessoas, né? Às vezes tem algum profissional em alguma outra região que talvez queira fazer a enfermagem estética e pela dificuldade do lugar, ou deslocamento, ou por achar que não tem uma instituição perto, não consegue dar esse passo. Então, o que é interessante? Mostrar que vocês vindo do Acre e estando aqui conosco você está há 10, está indo em 7 dias, é possível sim fazer uma especialização em enfermagem estética, cumprir as 100 horas conforme o nosso conselho exige e fazer uma boa de uma especialização e voltar para a sua região, e eu falo aquilo, ser a melhor na sua região, né? Porque isso é muito possível para vocês. E quando a gente fala de curso e de pós, qual foi o seu maior medo, Tailine? Nossa, o meu maior medo, no geral, era não ser tão boa na profissão, de fato. Eu tava... Porque quando a gente se inscreveu, né, a gente ainda tem, né, os nossos encontros semanais, então eu sentava lá para assistir a aula e vendo os colegas debatendo, né, com o professor, e dando aquele feedback também da aula prática que eles tiverem, e aí eu ficava naquela ansiedade, nossa, e quando for eu? Será que vai ser igual? E quando for comigo, né? Eu lembro. Ela sempre colocava lá na caixinha, lá no chat, ansiosa. E eu ficava, de fato, eu criava aquele paciente, aquele cliente com aquelas características, né? E imaginando o que eu faria. Porque quando... Eu acho que a gente fica nessa pressão de querer ser boa de imediato. Então, eu queria, na minha mente, eu queria chegar e saber fazer já os procedimentos. Por quê? Porque eu já tive a instrução, toda a teoria, né? Vocês davam os relatos, as experiências de vocês em consultório. Então, de fato, o meu maior medo era não ser boa, né? E eu ficava imaginando, será que isso é pra mim? Né? Será que realmente eu vou conseguir me identificar? E quando eu cheguei no consultório, né, eu cheguei muito nervosa, eu tava assim, bem apreensiva, né, mas o acolhimento de vocês foi tão bom, tão legal, né, que eu me senti como se nós já nos conhecêssemos, assim, há muito tempo, né, e de fato a gente já tinha trocado, né, algumas conversas, mas é diferente, né? Então, a doutora Graciela, a doutora Carol sempre fizeram questão que nós nos sentíssemos super à vontade na clínica, né? E eu imaginava também que eu chegaria na clínica para olhar, sabe? Tipo assim, eu vou olhar a doutora fazendo o procedimento aqui no meu cantinho, quietinha, e não. E sempre teve esse incentivo, né? Olha, meninas, fica o material aqui, vocês podem se sentir à vontade, ó, sente a textura da pele do paciente, olha esse paciente como um todo, o que vocês acham? Então, vocês acabam nos instigando a pensar, né, como grandes profissionais, e isso vai diminuindo, com certeza foi diminuindo esse medo, né? Porque... bom. Quando a gente está ali junto com a prática, a gente consegue assimilar toda a parte teórica que a gente viu, porque aí começa a fazer mais sentido a parte teórica. E quando você está ali vendo realmente o paciente real, com aquela queixa, com aquele plano, né, e o planejamento que a gente tem que fazer e executando, eu acredito que toda a parte teórica começa a se encaixar.
opa, peraí, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, esse resultado vai ser melhor. E quando você sente, eu falo sentir o pôr a mão, que eu falo uma coisa é você dar uma aula demonstrativa e você só vê. Outra coisa é você pôr a mão. Porque quando a gente põe a mão, a gente sente realmente o como a gente está fazendo, né? E de que forma, porque quando a gente vê somente e vai para a prática sozinho, é onde vem muita dúvida. Porque, opa, peraí, e assim, e essa, como que fica assim? Porque você não sentiu. Então, é importante ter esse contato, né? E isso, como sugestão, não parem, né? Não parem de fazer, não parem de executar, não parem de estudar. Por quê? Todo dia é algo novo. Né? É algo novo, é uma técnica nova, é um ângulo diferente que você, de repente, viu no insight. Opa, peraí, se eu fizer assim vai ficar melhor. Então, a tendência é sempre ir melhorando, né? A gente sempre vai melhorar. E eu falo pra gente sempre olhar para nós mesmos. Se hoje, como que eu estava no começo e como que eu tô hoje, né? Então, a gente tem que olhar para nós mesmos, não fazer comparação. Eu falo isso muito pra Carol, né? Pra doutora Carolina. Não se compare com ninguém. Compare com o seu processo de quando você começou e como tá agora. E você, doutora Cibele, qual foi, assim, o seu maior medo, na verdade? O que você quebrou aí? Como eu falei, o meu maior medo era com a escolha da instituição, né? Que eu sabia que, assim, a depender da minha escolha, a minha trajetória poderia ser frustrante, né? Por conta da minha primeira experiência. Então, era algo, assim, a minha maior preocupação era essa, porque eu sabia que se eu fosse para uma boa instituição, eu teria um bom potencial de ser muito boa. Porque, assim, eu sei do meu potencial, eu sei que eu consigo, entendeu? Mas eu precisava ter essa teoria, essa prática, entendeu? E, assim, e todos nós também temos a insegurança ali de pensar assim, mas será se realmente é, né? Eu me via, quando eu comecei a pensar em fazer estética, eu me via. Tipo, cara, eu me vejo, né? Porque eu gosto desse mundo. Mas, assim, eu pensava, mas será se é? Né? E foi aí que durante esses dias eu também cheguei assim muito apreensiva, realmente, mas desde o primeiro instante, desde o abrir das portas, assim, as doutoras nos acolheram assim de uma forma tão assim, tão especial, sabe, que a gente consegue se sentir em casa. É realmente aquilo que a Thaline falou. A Carol ali apresentava, pode ficar à vontade. Isso aqui, isso aqui tá ali. Quando a gente pedia, pode ficar à vontade, pode se sentir à vontade. Então, a gente se sentiu acolhida e isso foi importante para a gente conseguir, assim, se soltar até mesmo para realizar ali os procedimentos, né? E é muito, muito legal a questão das doutoras. A Carol sempre fala, vocês não podem sair com dúvida. Vocês têm dúvidas? Se vocês têm dúvidas, vocês perguntem. Vocês não podem sair com dúvida. E, assim, é muito legal você fazer os procedimentos ali com uma segurança, porque elas sempre estão ao lado e sempre assim, poderia ser assim, muito bem, pegou a mão. A Carol sempre fala, você pegou a mão. E, assim, é dessa forma. Ou, pode ir dessa forma aqui que vai ser melhor. Mas, assim, elas têm uma forma de comunicar com a gente muito boa. Uma forma, assim, que não nos intimida, né? Elas só nos capacitam a ser melhor a cada dia, né? Mas de uma forma, assim, bem... Como que eu posso dizer? Bem acolhedora mesmo. E, assim, só tenho a agradecer. Ai, que joia! E aí, doutora Carolina? É aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente sempre conversa. Eu acho interessante porque a Gra tem uma linha de raciocínio basicamente parecida com a minha, porque a gente preza passar a experiência que a gente tem no dia a dia e em consultório, que é uma coisa que nós não tivemos. Não. Né? Hoje nós trazemos para nossa pós, eu até conversei com uma aluna que quer entrar agora na pós de janeiro. Nosso diferencial é estar perto do aluno. Eu até ouvi essa semana de um aluno da turma de vocês e ele falou assim, vocês têm muita resiliência e isso é admirável. Eu falei assim, para trabalhar com pessoas, a gente tem que ser resiliente, porque a gente também trabalha com o público, né? Com o paciente, não só com alunos. A gente precisa adquirir a resiliência. E a enfermagem estética, se a gente não for
Não só na enfermagem estética, na biomedicina estética, fisioestética, no atendimento ao cliente, a gente precisa ser resiliente, porque é isso que faz a diferença, talvez, né? De estar perto do aluno, de saber se realmente está aprendendo. E, às vezes, vocês não sabem, mas quando eu vejo que um aluno ele falta muito nas aulas teóricas, eu chamo ele no particular. Olha, por que você está faltando? Está acontecendo alguma coisa? O que aconteceu que você não participou na aula? Né? Para a gente poder entender, opa, peraí, é o conteúdo? O aluno está com alguma dificuldade? O que a gente pode fazer para fazer com que esse aluno ele não perca? Porque se ele perder muita parte teórica, a hora que ele chegar lá na prática, ele vai ficar perdido. Sim. E isso não é legal, né? Então, a gente tenta trazer tudo aquilo que a gente não teve nas nossas pós-graduações. Então, a gente não teve isso. A gente não teve acolhimento, a gente não teve tanta prática, na verdade. Então, a gente teve que investir muito em cursos extras para poder entender realmente a estética. Então, a gente tenta trazer isso para pós para que o aluno ele saia capacitado, né? Alguns cursos mais específicos, sim, a gente precisa, né, estudar mais a fundo. Mas outros, no contexto geral, dá para fazer super bem. Dá para sair fazendo uma limpeza, dá para sair fazendo um microagulhamento, peeling, a parte dos injetáveis como as enzimas, hidrolipo, é mais prático, até a toxina, né? O preenchimento, ele exige um pouco mais de cautela, mas dá para fazer também. E é o que eu falo, desculpa. Quando o profissional, ele realmente se importa com o que ele vai oferecer, ele busca aquilo que é de qualidade, né? Então, assim, nós poderíamos muito bem procurar algo mais próximo, porém, esse algo próximo traria toda essa qualidade para nós como formação de um bom profissional, né? Sim. Então, assim, pelas pesquisas que nós fizemos, regiões próximas obviamente tem alguns cursos, algumas especializações, só que eu não sentia que aquilo ali, de fato, me traria a segurança que eu precisava nesse início. Porque quando você escolhe uma área como essa, a gente sabe que a estética é algo muito sério, né? É algo que devolve a autoestima, mas também, se não feito da maneira correta, ela vai frustrar, né? Tanto aquele profissional e principalmente aquele paciente que criou toda uma expectativa quando procurou os seus atendimentos, né? Então, quando você se preocupa, né, em se tornar um bom profissional, você vai procurar por algo de qualidade, né? Você vai procurar se especializar com alguém que realmente entende, né, que se preocupa em oferecer algo bom. Porque se fosse se especializar por especializar, nós não estaríamos aqui, né? Não teríamos enfrentado horas de viagem para poder estar aqui. Então, de fato, vocês realmente transmitem essa segurança, esse cuidado, essa preocupação de realmente formar, né, grandes profissionais. A gente sente que vocês realmente torcem pela gente, torcem pelo nosso sucesso, né? E não nos veem como concorrentes, né? Como alguém que... Não, eu não vou passar tudo para eles. Sim, meio que a gente está em um curso barra mentoria. Porque exatamente. As doutoras, elas compartilham as vivências dela. Isso é muito importante, porque a gente vai entendendo do mercado, vai entendendo se posicionar. A gente, durante o curso, a gente entende, assim, o atendimento ao público, até a captação, né, de pacientes. Assim, é incrível mesmo, toda a pós-graduação. Eu sempre coloco isso. A pós é uma mentoria / curso, que a gente faz questão de trazer todo o conhecimento e o que você disse. O teu sucesso, o seu sucesso é o meu sucesso. Então, se você não tem sucesso, eu vou ficar frustrada, porque eu quero que você tenha sucesso. E eu quero que você aprenda tudo aquilo que a gente sabe. Eu não olho para os meus alunos como concorrentes, de forma nenhuma. Eu olho os meus alunos como parceiros, como, né, pessoas que estão construindo algo ali, como pessoas que eu quero aplaudir, falar, nossa, foi minha aluna. Isso é incrível, né? A gente tem alunos de outras turmas
que viraram nossos parceiros, né? Verdade. A gente tem alunos, igual vocês viram, doutora, acabou o meu produto, você tem algo para me emprestar? Nós temos, né? E assim a gente faz com o aluno também. Você tem algum, né? O meu acabou, você tem para me emprestar? Então a gente tem que, nessa área da estética, a gente tem que ser parceiro. E igual alguns representantes falaram para vocês, não precisa olhar esse meio nem da harmonização e nem da estética como concorrência. Cada um tem o seu espaço e cada paciente vai buscar aquele profissional que ele se identifica. Então, tem espaço para todo mundo no mercado. Mas, é claro, aquele que se capacita mais, aquele que estuda, aquele que estuda a parte comportamental, a parte do atendimento do cliente, ele tem todos, né, a documentação, o alvará. É claro, ele vai se destacar mais. Aquele que investe no marketing, aquele que investe principalmente no posicionamento, que a gente sempre fala, ele vai se destacar, isso é fato, a gente vê isso diariamente, né? A gente não pode falar que não, mas se destaca, né, Carol? Se destaca, é impressionante. Mas é isso, meninas, eu acho que é continuar, né? Não parar de estudar. Não parar nunca. E, nossa, a gente fica literalmente, né, lisonjeada de ouvir essas palavras, porque a gente vê que a gente realmente tá no caminho certo, né? Isso, eu acho que essa é a sensação, né? Exato. Eu estou no caminho certo, eu estou... Porque, assim, a gente tenta ser melhor todos os dias. Sim. Todos os dias. Às vezes a Carol, por que você não faz assim? Por que você não faz daquele jeito? Por que você, aquele jeito lá vai ser bom, aquele jeito vai dar certo? E assim a gente vai ajustando e se moldando, né? E eu falo muito, até para alunos de mentoria, até ontem eu mandei para uma aluna minha de mentoria assim, aparece no Instagram, mas faz vídeo falando. Cadê o teu histórico com vídeo falando? Porque o teu paciente, o teu futuro cliente, ele quer saber, ele quer ouvir tua voz, ele quer saber onde você tá indo, o que você tá falando. Então, eu vi o vídeo, eu vi a foto dela na academia, mas só a foto da academia? Só a foto do material? Não. Olha, eu tô indo fazer uma toxina, eu tô indo... O seu cliente, ele precisa saber o que você tá fazendo. E nada melhor do que a conexão, igual vocês falaram para mim. Vocês se conectaram comigo, porque a gente agendou uma reunião ao vivo e conversou olho no olho. Isso. O que o teu paciente também espera? Que você converse com ele olho no olho. Então, imaginar que aquele story que você está falando, que você está fazendo, é uma conexão olho no olho com o teu futuro paciente. Ele não quer ver só uma foto, ele quer que você pegue realmente ali, você esteja falando para ele, porque ele vai se espelhar em você, né, todos os dias. E de todas as práticas que vocês tiveram, e parte teórica até agora, o que vocês mais se identificaram? Nossa, eu ainda tô bem na dúvida, assim, né? Porque O que vocês mais gostaram? nós já vimos corporal, né? Facial. Tem muito procedimento, assim, gostoso de fazer, né? Mas eu tô, assim, encantada pelo preenchimento. Né? O preenchimento, ele me ganhou de uma forma diferente, especial, porque o paciente chega, assim, com uma expectativa, né? E aí tem essa conversa, essa troca, né? De vocês se preocuparem em oferecer o melhor protocolo para aquele paciente específico, né? Cada paciente, ele é único. Sim. Então, não tem como eu padronizar um procedimento, sendo que eu recebo diversos tipos de paciente, né? Com diversas queixas, com expectativas diferentes, histórias diferentes. Né? E aí, quando a gente, vocês principalmente, né, a doutora entrega um resultado tão bonito que surpreende até mesmo o paciente, isso é muito legal, porque eles se você pegar o antes e o depois desse paciente, automaticamente ele já sai lá da clínica com um outro semblante. Sim. Nossa, que bocão, que linda que eu tô, né? A autoestima dessa paciente já muda muito. Então, ver aquela reação, né? Aquilo ali me ganhou, sabe? Eu achei, e eu acho muito bonito realmente
traz um up para aquele Sim. paciente. E ele consegue ver um resultado imediato, Isso. né? E é isso que abrilhanta os olhos, ver algo. Por mais que a gente tenha algo que é tratamento, mas ele gosta de ver um resultado imediato. Talvez seja até por isso que eu tenho me identificado mais com o preenchimento, justamente porque como nós não vamos ter esse processo para acompanhar o paciente no pós, né, no retorno, e ver como que realmente ficou aquele resultado, nós vamos acompanhar por fotos, né? Eu quero acompanhar, eu quero ver como que ficaram esses pacientes. Então, e como o preenchimento ele possibilita a gente já ver aquele resultado imediato, então já acredito que foi isso que mais abrilhantou os olhos. Mas, com certeza, eu pretendo aí me aprofundar ainda mais na área, conhecer, né, mais protocolos e aí ver de fato o que eu vou me dedicar mais. Mas até agora o preenchimento é muito bom. Ganhou o coração. Ganhou o coração. Eu falei que eu amo também. A hora que eu tô ali fazendo um preenchimento é igual a gente ouviu ontem. É como se a gente estivesse fazendo uma escultura. Né? A gente é como se fosse um artista plástico, eu diria, na hora de fazer uma harmonização. Você olha, você pinta, você corrige, você alinha, você contorna, você deixa as linhas ali bem, né, simétricas, faz um desenho. Tem que ter ali quando um você olhar. vê tomando forma, né? Aquilo vai te animando, o profissional vai se empolgando, vai gostando do trabalho que ele está entregando para aquele cliente. E eu tenho um defeito muito grande. A hora que eu vejo o resultado, eu fico assim pro paciente. Ai, que lindo! Nossa, mas ficou muito bom, mas ficou muito lindo. Aí eu penso assim, gente, eu que fiz, eu fico lá. Ah, mas ficou bonito demais. Não espera nem o paciente elogiar. Não espera nem o paciente elogiar. Mas é isso mesmo. Doutora, qual foi o procedimento que você mais gostou até agora? Eu falo também que gostei de tudo. Tudo, assim. Desde os procedimentos mais simples, né? Limpeza de pele, peeling, microagulhamento. Mas realmente o que ganhou meu coração foi os preenchedores, assim. Você desenhar, se moldar ali o rosto do paciente, principalmente a boca ali. É tão lindo. A gente, assim, a cada retroinjeção a gente vai falando, já mudou, já tá lindo. Aí a gente vai falando realmente pro paciente, né? Nossa, tá ficando lindo. E assim, é incrível. É incrível a reação deles, né? Quando a gente dá o espelho pra eles, você consegue ver a satisfação deles, né? Com o resultado, assim, nossa, ficou lindo. Ficou exatamente como eu queria que ficasse. Então, eu me vejo muito, assim, nos injetáveis, preenchedores, assim, eu amei. A gente sabe que a gente precisa estudar muito, a gente precisa estudar anatomia, né, tudo, a gente precisa estudar muito, né, mas, assim, a gente tá disposta, né, a ser excelentes preenchedoras, injetoras. Isso aí, eu lembro de uma vez, quando eu comecei na estética, uma pessoa disse pra mim assim, qual que é o teu propósito na estética? Aí eu disse pra pessoa assim, eu tava assim, começando, tinha uma marca e um sonho, tá? Uma marca e R$2, nenhuma marca, porque a marca também era minha, só um sonho R$2. Eu falei assim, eu quero me tornar referência na área da estética. Eu quero palestrar, eu quero ser referência, eu quero ser vista como referência. Ele falou assim, então eu vou te ajudar com a parte do meu trabalho. Porque se eu falo para ele, talvez, eu quero ser uma profissional, quero atender, talvez não tinha me olhado. Mas eu falei com muita força, eu falei, eu quero me tornar referência na área da estética, porque eu tinha isso muito bem desenhado na minha cabeça, do meu propósito. No entanto, quando eu comecei a dar cursos, e faz tempo, né, desde 2000, quando eu fiz a minha especialização, já comecei a dar aula por acaso em instituições como BioAge, já dei aula em um outro instituto, e assim eu fui chamada, né, para algumas. Comecei a fazer algumas palestras aqui, fiz uma palestra na USP o ano passado, a gente montou alguns workshops para pessoas daqui da região. Eu falei, ultimamente, o último workshop que eu fiz, eu falei assim, o meu propósito com esse workshop é estar em um congresso. Não foi? Eu quero estar em um congresso. Agora, a minha meta é estar em um congresso. E vocês viram essa semana o convite chegando do congresso. Então, o que eu quero trazer para vocês?
Coloquem as metas e os sonhos de vocês sempre ali, sabe? Coloque, escreve, joga isso pro universo, porque as coisas acontecem, né? É ter propósito, força de vontade, correr atrás daquilo que realmente te motiva, que você consegue, né? Independente, eu falo que independente, assim, ó, não exige condições financeiras, não exige, porque quando eu comecei, eu não tinha nada, eu não venho de família rica, igual eu sempre falo isso, eu não tinha condições, porque eu saí da instituição onde eu trabalhava, então eu não recebi nada para sair, nossa família não tem condições, tipo, de fazer investimento, então eu comecei realmente do zero, então isso é possível, é o que eu falo para todo mundo, é possível você chegar onde você quer, com o teu sonho, tem que colocar ele no papel, ter propósito e não desistir, porque obstáculo tem todos os dias para a gente falar assim, ai não, vou desistir, não é para mim, mas talvez isso é uma forma de, opa, peraí, se eu passar esse obstáculo, eu vou conseguir mais. Se eu passar esse, eu vou conseguir mais. A Carol já tá na área há muito tempo, ela pode falar, você já pensou em desistir alguma vez? Eu acho que todo mundo. Todo mundo. Né? Porque eu acredito que todo mundo tem medo. Sim. Todo mundo, é o que a Gra falou, todo mundo tem obstáculo. Todo mundo. Só que o que a gente vai dando passinho de cada vez, né, Gra? E esse passinho de cada vez a gente consegue alcançar. E não desistir realmente, não desistir, porque é uma área linda, né? Uhum. E tem muito a crescer. Então, assim, estudem sempre. Às vezes a gente ouve, né, Gra? Nossa, mas após, né? Assim, a gente tem que fazer... Eu não acredito que eu vou ter que continuar estudando, né? Não acredito. Isso a gente ouve desde quando a gente sai da faculdade, né, Gra? Assim, Sim. Mas, gente, tem. Porque as coisas vão se atualizando, as coisas vão mudando. Tudo vai... A técnica nova de preenchimento, a técnica nova de limpeza de pele. Vocês pensam que eu não estudo limpeza de pele até hoje? As pessoas falam, nossa, mas limpeza de pele. Sim, mas eu quero ver uma técnica diferente para ver se eu consigo alinhar com a minha e trazer algo melhor para vocês. Algo novo, né? Inovador, talvez mais prático, mais fácil. Exato, a gente sempre está estudando. Sempre, sempre. E é isso, continue. E meninas, hoje, por exemplo, antes de vocês virem, vocês tinham um pensamento. Hoje é seu último dia aqui. Qual que é a sua cabeça hoje voltando pro Acre? Eu me sinto muito mais assim, confiante, né? Assim, muito mais segura, porque a gente chega com aquela insegurança muito grande, né? Será se realmente na prática ali eu vou me sentir na estética, né? Eu vou sentir que aquilo ali é para mim. E com toda a parte prática, todos os procedimentos, como assim eu consegui assim amar todos, eu me sinto tão assim mais confiante, sabe, mais segura. Não, isso aí é para mim. Então, a única coisa que eu preciso fazer é só estudar ainda mais, porque eu me encontrei, né? Eu encontrei o meu lugar. Eu só preciso assim me aperfeiçoar para ser assim a melhor, sempre melhor, né? Ofertar assim um ótimo trabalho para os meus pacientes, assim como as doutoras ofertam para os delas. Então, assim, ter vocês também como referência é muito bom, sabe? Porque vocês nos inspiram a ser melhor. E é isso. Que lindo. E você, hoje, voltando para lá, o que muda na Tailine? Tudo. O que muda na doutora Tailine? Vamos dizer assim. Tudo. Veio a Tailine e volta a doutora Tailine. O que muda? Mudou tudo, Gra. Principalmente a questão da mentalidade como profissional, né? Eu acredito não, eu tenho certeza que eu precisava realmente ter essa experiência, sair da minha realidade, que vamos comparar as duas realidades, são totalmente diferentes, são dois mundos diferentes. Então, ter tido essa experiência de estar aqui com vocês, né, de realizar essas práticas, de conhecer o trabalho de vocês de perto, realmente traz uma motivação a mais, inspira para que nós queiramos ser melhores a cada dia, e não é melhor que
no sentido de comparação com outros profissionais, é com nós mesmos. Então, é que nem você falou, eu quero ter a sensação de olhar para trás e poder acompanhar a minha evolução. Nossa, o meu início foi tão difícil, eu era tão insegura, tanto medo, porque a gente tem medo. Sim. Quando você está começando do zero, você tem muito medo, inseguranças. E que se você não tem esse apoio, esse suporte, as suas inseguranças só aumentam, né? E te limitam, obviamente. Então, você se torna um profissional limitado. Eu só vou fazer isso porque foi o que eu aprendi a fazer, é o que eu tenho segurança para fazer, eu não vou ter aquele olhar... A ambição de querer querer mais, né? E como você falou, traçar metas para que eu queira sempre mais, eu vou me conhecendo como pessoa e também como profissional, né? Então, obviamente, a minha mente fez um boom de verdade, legal, né? Então, quando eu voltar, eu quero continuar nesse pique, né, de me especializar mais, de me aprofundar mais, né, agora já com uma base boa, muito boa, né, a insegurança já foi ficando de lado, né, um pouco mais, então, com certeza, eu tô amando essa experiência, nossa, totalmente, falando de expectativas, foi bem superior. Ai, que nossa, bom. demais mesmo. Então, muito feliz, assim, eu fico muito feliz, não é porque a gente tá aqui, mas eu fico muito feliz, mas porque eu falo que nós tentamos entregar o nosso melhor, né, Carol? Carol aí tá aí comigo todo dia, ela sabe o quanto que a gente... Isso faz total diferença, vocês fazem total diferença, a forma como vocês conduzem, né, todo o processo faz total diferença. Nos dão segurança, sabe? Isso é ótimo, porque agora falando de mercado, vocês vão levar o melhor para a cidade de vocês. Isso mesmo. Tá vendo? Cruzeiro do Sul já vai ter 2 profissionais maravilhosas. Sim, com certeza. Né? Para poder atender, para poder levar o procedimento para eles também, montar talvez a estrutura para vocês, o espaço de cada uma de vocês e entregar o melhor resultado. Tem alguma coisa? Deve ter bastante gente aí esperando, hein? Que eu já tô sabendo. Já tem gente que posta coisa nos stories ali. E, olha, quando você vai começar? Já divulgando, já. E o pessoal já estão colocando em prática aí, né? Atendimento ao cliente, que mais marketing, já estão iniciando aí, que já tem muita gente esperando, né? Vocês. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu tô estagnado, eu não saio do lugar, né? Que são pessoas às vezes pessimistas e tem uma mentalidade de escassez. Se a gente for analisar, até uma marca que você troca, um crescimento. Então, por exemplo, se quando você começou, você tinha uma marca, né, uma marca simples, e hoje você tem uma marca melhor, você cresceu, você evoluiu. Se você estava numa sala pequenininha e foi para uma sala maior, você evoluiu. Então, a gente tem que sempre agradecer também, né, as conquistas, agradecer todos os dias. Eu falo, obrigada, Senhor, por ter dado tudo certo, por estar dando tudo certo, por, né, conseguir chegar aonde eu queria chegar, ou onde eu ainda vou chegar, porque a gente só tende a melhorar e a crescer todos os dias, mas a gente tem que ser muito grato a tudo que a gente consegue, a tudo que as pequenas coisas, a ser grato todo dia, porque tem pessoas que só reclamam de tudo, e vocês podem observar que pessoas que tendem a reclamar sempre estão ali naquela redoma de não sair do lugar. E quando a gente é grato realmente ao trabalho que a gente executa, né, a tudo que a gente faz, na verdade, o universo conspira, quanto mais a nosso agradece, favor, quanto mais a gente agradece. Coisas boas acontecem. Exatamente, mais coisas boas acontecem. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de profissionais e de pessoas que estão fora, que veem dificuldade ou que estão no norte, nordeste e querem, né, ter a oportunidade de estudar, de fazer uma especialização, qual conselho você daria? Bem, você vindo de tão longe, quantas horas de viagem?
com conexão, Umas 10 horas. uns 10 horas. 10 horas de viagem Isso. e de distância deve dar, não calculei, mas deve dar Muitos muito. km. Muito. É Nossa. muito longe, né? Porque a gente foi olhar, o Acre está muito longe de Ribeirão Preto. Mas qual conselho você daria, talvez, para esse profissional que está, talvez, de uma distância significativa, com medo, mas com vontade de crescer? Qual que é o teu olhar hoje? Se arrisquem, né? Venham, realmente, porque insegurança a gente tem. Medo a gente tem, né? Dúvidas a gente tem. Mas, assim, quando a gente tem um propósito, um objetivo, a gente tem que arriscar, Sim. né? A gente tem que entrar mesmo. E foi isso que a gente fez. A gente veio... Eu pensei assim, nossa, eu vou sozinho. Primeira viagem. Eu senti, assim, medo desde quando eu tava saindo da minha cidade. Desde ali de pegar os voos, de perder o voo, sabe? De me atrasar. Mas a gente, assim, concluindo, a gente vê que tudo valeu a pena, né? A gente está saindo, assim, com uma gratidão, com a segurança, e a gente vê que tudo valeu a pena. Então, assim, é se arriscar, porque insegurança todo mundo tem. Mas aí, você que vai determinar se você vai arriscar, né? E ser bem-sucedida, ou se você vai continuar no seu lugar Sim. ali, né? Na sua acomodação, e não crescer, não evoluir, e não, assim, não buscar se qualificar cada vez mais, né? Então, meu conselho é, venham, Arrisca. arrisca. Porque sabe, às vezes, o que eu observo, principalmente, vou falar da enfermagem, porque eu sendo enfermeira, eu convivo mais com o enfermeiro. O enfermeiro, ele entra numa onda em que ele pega 1 plantão, 2 plantões, 3 plantões, 3 hospitais. Só que ele começa numa onda de reclamação, porque eu tô cansada, eu tô estressada, eu ganho pouco, eu não tenho tempo, eu não vejo meus filhos crescerem, eu não consigo, eu não ganho bem, porque não ganha bem mesmo, né? Só que o que acontece? Ele não arrisca, ele não sai daquele ciclo que parece um ciclo vicioso, né? De hospital, de plantão e aquela tumulto. E ele não consegue sair daquilo para ver novos ares. Eu não estou falando nem só da enfermagem estética, porque hoje a parte do empreendedorismo é muito ampla. Então, dá para empreender em vários segmentos, sendo enfermeiro, na verdade. Enquanto eles não terem esse olhar mesmo para fora da bolha. Opa, peraí, eu posso empreender, eu posso ir para a estética, dentro da estética, eu posso ir para a parte de cuidados, eu posso ir para a parte terapêutica, se eu quiser, se eu não quiser trabalhar, por exemplo, com um injetável, eu posso trabalhar com uma parte terapêutica e ser muito bem reconhecido nesse segmento. Quantos enfermeiros a gente tem aí na parte terapêutica? Então, eles precisam olhar para si e falar, opa, peraí, o que eu quero da minha vida? Onde eu quero chegar? Eu quero perder um tempo da minha vida perdendo a criação dos meus filhos, perdendo as apresentações da escola por causa de um hospital, né? Porque era isso que acontecia comigo. Eu perdia muitas coisas relacionadas à minha filha porque eu tinha que estar dentro de um hospital. E hoje eu valorizo isso porque hoje eu consigo levar para a escola, eu consigo, por exemplo, ir nas reuniões de escola que na época eu não conseguia. Era sempre, talvez, o pai que iria numa reunião, numa apresentação. Não, agora eu consigo fazer isso. Então, a enfermagem estética, ela dá essa liberdade para nós, sem falar do reconhecimento. Eu falo que o reconhecimento é muito até mais prazeroso que o valor que a gente ganha. Que o valor que a gente ganha é muito bom, mas o reconhecimento é melhor ainda. E dentro também da estética, a gente cuida dos pacientes. Porque às vezes a pessoa tem aquela impressão de que, eu vou sair, né, da assistência. Estou falando agora voltado ao enfermeiro também, porque a gente vê muitos, que eu acho que 80% do público, né, é enfermeiro, né? Mas as pessoas acham, nossa, eu não vou cuidar do paciente, mas você estar ali com o seu paciente na clínica voltado para a área da estética, você cuida. Você cuida também, você tem que usar do lado humano, né? Você tem que ter o lado humano interligado também aos atendimentos. Então, eu acho importante saberem disso também. Porque às vezes, eu vou sair escolher a área da saúde para cuidar de pessoas
E eu não vou cuidar de pessoas na área da estética? Não, pelo contrário. A gente cuida em todas as áreas, desde um preenchimento facial até uma simples limpeza de pele. A gente está ali ouvindo o paciente. Ontem a gente recebeu, né, Gra, uma paciente também que estava super chateada, tinha acontecido um fato, então a gente tirou um tempo, 10, 15 minutos, né? para ouvir só o que ela tinha a falar. Ela chegou totalmente depressiva, né? Sim. E ela já saiu, olha, Gra, conversando com vocês aqui, com você, com a Já Carol. saiu bem melhor. Eu já tô melhor. A gente percebeu que ela foi voltando à essência dela. Isso também é gratificante, né? A gente tem que ter essa consciência também. E é o cuidado, né? Quando a gente tá no hospital, num posto de saúde, você recebe muitos pacientes, assim, que eles chegam para serem ouvidos. Né? Eles chegam para serem ouvidos. Então, você para ali, ouve, que nem você fizer, tira 15, 10 minutinhos, ouve aquele paciente, tenta entender o que está acontecendo, né? E às vezes essa troca de 15 a 10 minutos já faz total diferença. Sim. Né? O paciente já se sente mais confortável, mais calmo, seguro. Então, que nem você falou, Carol, o cuidado continua. Né? A preocupação com o paciente. Então, o paciente chega na clínica, faz o procedimento, a gente não para de dar assistência àquele paciente. Pelo contrário, né? A gente está... Como que você está? Né? Tá tudo bem? Né? Você tem alguma dúvida do que pode, o que não pode? Como eu posso te ajudar? Né? Então, você continua, de fato, dando essa assistência, tendo esse cuidado. O cuidado, a gente não deixa de ser profissional da saúde estando em um consultório. Pelo contrário, a gente tem que ser mais ainda, mais evoluído. E aí, meninas, o que eu queria falar até para outros profissionais, né? A nossa pós-graduação hoje, ela acontece tanto de forma teórica, quanto a parte presencial. Hoje nós temos aí 100 horas de aula prática presencial e aulas teóricas que acontecem de formato online, mas ao vivo e de módulo à noite, das 19 às 22 horas, a turma de janeiro à noite, às segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Isso facilita muito para o profissional. Então, ele não tem que pegar um trânsito, correr, sentar e assistir uma aula. Ele consegue assistir a aula dele direto de casa. Então, hoje são 12 módulos, 12 meses de curso. Precisa ser 12 meses. Eu não consigo dar uma especialização em 6 meses, principalmente na estética, ela é muito ampla, e vocês viram isso. Os conteúdos práticos, a mesma coisa. Ele precisa ter 100 horas de aula prática presencial para o aluno poder entender como que funciona cada segmento. E quando a gente fala de aula prática presencial, não é uma prática demonstrativa, é uma prática que o aluno ele põe a mão na massa realmente, ele aprende, tira dúvidas, aprende ali na essência. E aí o que eu gostaria de trazer é aquele profissional da área da saúde, seja enfermeiro, biomédico, fisioterapeuta, que tem um sonho de vir para a área da estética, esse é o momento, né, de poder se capacitar, de estudar, de poder vir até nós, porque eu falo que nós somos muito abertas a esse profissional, a ouvir. E agradecer a vocês por estar aqui hoje, por ter vindo de tão longe, né, para Ribeirão Preto, para estar aqui conosco. Para nós é uma honra ter vocês aqui, assim, do fundo do coração mesmo. Até minha filha falou assim, mãe, uau, elas vieram lá de, ainda fez assim, elas vieram lá de cima, pra cá. Eu falei, porque ela tá estudando geografia, ela tá sabendo onde que fica. Então, eu falei, filha, ela, mãe, então você é muito importante. Eu falei assim, muito obrigada. Eu falei assim, mas mais importante são elas de terem vindo, né? E a gente fica muito grata por isso. Gostaria de agradecer também por vocês terem vindo aqui hoje, né? Para nós é um prazer. Agradecer você sempre, né? Eu que me ajuda bastante aí com as meninas também. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Olha, fizemos um bate-papo no tempo certinho. Exatamente. Então, eu também quero aproveitar a oportunidade, né, desde já, para agradecer vocês duas, desde o início, desde o acolhimento, né, todo esse tempo que a gente passou com vocês. Foi maravilhoso, uma experiência única, né, que nem a Cibele falou. Antes da gente sair, tinha um medo de vir para um lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, né, onde a gente tá longe da nossa família. Sim. E aí aumenta ainda mais essa insegurança. E ter sido recepcionada da maneira como a gente foi, fez total diferença para que nós pudéssemos aproveitar esses dias, assim, da melhor maneira,
sabe? A sensação de que, nossa, vamos passar o dia inteiro aprendendo mais, interagindo com as doutoras. É sensacional, é muito bom. Então, de fato, agradecer a vocês. E em breve, né, podemos aí nos reencontrar novamente, Sim. com certeza. Eu E falei, ó, obrigada. vocês voltam, a gente vai. Precisam ir também, né? Pra A gente fazer uma vai adorar visita, receber vocês lá. conhecer. Nós vamos. Quero agradecer também, imensamente mesmo, a doutora Carolina, a doutora Graciele, desde o primeiro momento ali. Lembro que eu cheguei no sábado, eu acho que no domingo, eu tava com receio de mandar mensagem no final de semana, confesso. Mas a doutora Carolina, no domingo de manhã, ó, vocês avisem quando vocês chegarem. Aí a doutora Graciele, ó, se vocês precisarem de alguma coisa, pode ligar. Eu e a doutora Carolina estamos prontos ali para até mesmo dar uma carona. A doutora Graciele falou, né, se vocês precisarem de carona para algum lugar, isso assim nos deixa muito mais confortável, muito mais assim acolhidas, né? E é muito boa essa recepção, tudo, desde a recepção até as práticas, assim, sim, foi maravilhosa. Eu realmente tenho que agradecer. Obrigada. A gente fica emocionada. Sim.